pessoal, aqui é a professora Ellen, do quarto ano C do Sagrada Centro. E hoje a nossa aula é de produção de texto. E nós vamos aprender e estudar sobre um gênero textual muito legal, chamado de fábula. Vocês já ouviram falar de fábulas? Já leram alguma fábula? Nós vamos assistir um videozinho vendo uma historinha entre dois personagens que são animais e vamos conhecer um pouquinho sobre o que é uma fábula. Tudo bem? Vamos lá então, prestem atenção. A lebre e a tartaruga. Era uma vez uma lebre que vivia se exaltando por ser o animal mais veloz da floresta. Havia entre os animais uma tartaruga que andava bem devagar. E sempre que a lebre se encontrava com ela, começava a zombar da sua lentidão, cantando: Já vendo a tartaruga, vem andando sossegada. Vou sair da frente dela pra não ser atropelada. Cansada de ser criticada, a tartaruga decidiu desafiar a lebre para uma corrida. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida? Eu e você? Essa é boa. Por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. Perder pra você é impossível. Tenho certeza absoluta que vou ganhar. Respondeu a lebre. No dia seguinte, todos os animais se reuniram para assistir à competição. O cisne foi escolhido como juiz e, quando deu a largada, a lebre saiu em alta velocidade, deixando a tartaruga com seus passinhos lentos para trás. Mas a tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A lebre já estava bem próximo à linha de chegada e, vendo que seria muito fácil ganhar, parou e disse: Vou tirar uma soneca. Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco e ultrapassá-la. E assim ela fez, mas o sono era tanto que ela nem percebeu quando a tartaruga passou à sua frente com sua marcha vagarosa e constante. Quando acordou, ouviu os animais festejando e, sem saber que a tartaruga já havia chegado, disse: Já começaram a festejar minha vitória. Estufou o peito e continuou a correr toda sorridente. Mas quando estava a poucos passos da linha de chegada, viu que a festa dos animais era para a tartaruga, que já havia chegado. Ela ficou triste e aprendeu que não devia mais caçoar dos outros. Moral: os arrogantes sempre se dão mal. Quem segue devagar e com frequência sempre chega na frente. Então, crianças, vocês assistiram um videozinho lá com a história da lebre e a tartaruga, certo? Vocês viram nessa história que a tartaruga e a lebre tinham características bem diferentes, né? A lebre era bem rápida, esperta, e a tartaruga andava mais lenta, ela era devagar. Só que a lebre fazia uma coisa muito feia, que era ficar caçoando, incomodando a tartaruga por causa dessa característica que ela tinha. A tartaruga ficou cansada de tanto ouvir, a lebre reclamar e quis apostar uma corrida. A lebre era cheia de si, achava que ninguém ia vencer ela, que ela era a mais rápida do mundo e com certeza ela ia ganhar. Foi isso que deixou a lebre, na hora de fazer a corrida, cega, achando que ela não tinha jeito nenhum dela conseguir perder. E ela ficou lá tirando um cochilo e foi assim que a tartaruga, mesmo esforçada e com medo de não conseguir vencer, acabou vencendo a lebre naquela corrida. Vejam que essa história nos ensinou uma lição. Lá no finalzinho do vídeo, o narrador escreveu assim: moral da história. A moral da história é aquilo que nos ensina, nos conta o que a história quis transmitir de ensinamento.
Essa é uma das principais características do gênero que nós vamos estudar hoje. Ter um ensinamento que é escrito lá no finalzinho do texto com o nome de moral. O que eu quero que você veja e preste atenção na aula de hoje? Nós vamos estudar uma coisa bem importante, o gênero textual, tá? E o gênero textual chamado fábula, certo? Agora, a fábula tem 3 características principais. Me ajude. Primeira delas, os personagens são sempre animais. E esses animais assumem características, né? Atitudes, comportamentos humanos. Nenhum animal é invejoso, nenhum animal se acha acima dos outros, nenhum animal tem esse comportamento. Quem tem esse comportamento são as pessoas. Só que na fábula, os animais assumem essa característica humana para mostrar esse ensinamento para nós. Tá, segunda característica, vimos uma, agora vamos ver a segunda característica. O que tem numa fábula? Ela tem um começo, meio e fim. Dentro dessa história vai se desenrolar um conflito com o objetivo de nos ensinar algo. Terceira coisa que tem na fábula que eu não posso esquecer. Já vi lá, primeira, segunda e agora a terceira coisa, tá? Vimos que os personagens são animais com características humanas. Vimos que tem começo, meio e fim, que tem um conflito a ser resolvido. E esse conflito vai nos ensinar algo. E a terceira coisa é que ela tem uma moral. No final do texto, sempre quando acaba, eu coloco o que esse texto me ensinou. Na moral, eu posso escrever uma frase contando qual é o ensinamento, mas também é muito utilizado ditados populares. Ditado popular é aquela frase que a avó fala, que a mãe fala, que tem um significado, que ensina também. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer que quando você insiste muito em alguma coisa, você consegue. Outro ditado popular, Deus ajuda quem cedo madruga. Quer dizer que se você levanta cedo, né, trabalha, se esforça, você consegue aquilo que você quer. Outro ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Quer dizer que de pouquinho em pouquinho você consegue, alcança seu objetivo, consegue aquilo que você quer. Tudo bem? Nós vimos uns exemplos de ditados porque são frases que têm também um ensinamento, um fundo de querer nos ensinar. E elas são colocadas como moral nessas historinhas que nós estamos aprendendo hoje, que são as fábulas, tá? Agora a professora vai mostrar para você um textinho com a escrita fábula da lebre e da tartaruga e depois nós vamos ver outros exemplos também de fábulas. Então, a produção de texto, o gênero textual que nós vamos estudar hoje, vocês já sabem, são as fábulas. Aqui na imagem, vocês percebem que tem vários animais, porque todas as fábulas, fábulas famosas, têm como personagens principais os animais. Aqui nós temos aqui o exemplo da cigarra e a formiga, uma fábula bem conhecida, né? O que nós acabamos de ver aqui, a lebre e a tartaruga. Também o leão e o ratinho, que está aqui as imagens, né? Aqui o rato do campo e o da cidade. Aqui no cantinho a raposa e as uvas. Todos esses nomes que a professora disse são títulos de fábulas bem conhecidas. O que nós vimos hoje foi a lebre e a tartaruga, que as duas apostaram uma corrida e acabou que, surpreendentemente, quem venceu foi a tartaruga, porque a lebre se achava melhor do que ela e acabou dormindo lá no caminho. Nós percebemos e conhecemos o ensinamento com essa fábula. Vamos relembrar? Vamos ler o texto novamente e lembrar as características. O texto que a professora colocou aqui não é igualzinho àquele que vocês viram no vídeo. Ele é uma adaptação. Ele está um pouquinho mais curto. Tudo bem? Alguns detalhes, né, da história não tem. Vocês vão perceber que se forem pesquisar uma fábula, ela vai ter várias versões. O ensinamento quase sempre é o mesmo, mas as formas, os detalhes têm várias diferenças. Título dessa fábula: A Lebre e a Tartaruga. Em um bosque no meio da floresta vivia uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga foi logo caminhar, com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar.
Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história: devagar se vai longe. O que nós vamos analisar nesse texto aqui, nessa fábula? Nós vamos recordar, né, as características, os elementos que compõem uma fábula. Primeiro deles, o título. Sempre o título da minha fábula eu coloco o nome dos animais que são os meus personagens principais. A minha fábula é organizada em parágrafos. Os parágrafos podem ser curtos e alguns mais longos, lembrando que tem que ter lá o começo, meio, fim. No primeiro parágrafo, sempre lá eu vou mostrar o local onde aconteceu a história, quando que aconteceu a história, né? Vou situar quais são os personagens que participam. No decorrer da história, eu vou mostrar qual foi o conflito, o problema enfrentado pelos personagens. Aqui, o conflito que as personagens enfrentaram foi a corrida lá entre a lebre e a tartaruga. No final, no último parágrafo, esse problema que eu apresentei no meio do texto vai ter um desenrolar, vai ter um acontecimento final que vai solucionar esse conflito, esse problema enfrentado, né? O conflito aqui acabou quando a corrida teve um fim, passaram-se pela linha de chegada e teve um vencedor. E depois, um terceiro elemento muito importante do meu texto é que eu tenho uma moral. Na moral da história, eu coloco o ensinamento que eu tive, que eu aprendi lendo esse textinho, certo? Então, quais são as características da fábula? Tem o título, que na maioria das vezes se coloca o nome dos animais, personagens principais da história. Tem personagens, né? Sempre são animais que assumem comportamentos, atitudes e sentimentos dos seres humanos. Então, os personagens sempre são animais, mas eles não têm características, né, de animais. As características deles são de pessoas, de seres humanos. E também tem uma moral, que é o ensinamento que a história transmite. Pode ser uma frase curta ou um ditado popular. Exemplo, né, de alguns títulos: o leão e o ratinho, a cigarra e a formiga, a raposa e a cegonha são exemplos de títulos de fábulas que existem, tá bom? Personagens, né? Os personagens têm atitudes, sentimentos e comportamentos que são dos seres humanos, como por exemplo, a gratidão, né? Se sentir agradecido por algo feito pelo outro personagem. Tem inveja do que o outro personagem é. Eles têm superioridade, quer dizer que eles se acham superior do que os outros. Um exemplo disso foi a nossa fábula da lebre e tartaruga, que a lebre se achava superior à tartaruga. E também tem atitudes de ajuda, quando um personagem ajuda o outro como meio de ensinar que sempre juntos conseguimos alcançar o objetivo desejado. E a moral, que é o ensinamento, né, dessa história. Exemplos de moral. Uma frasezinha lá, um ditado popular: uma andorinha sozinha não faz verão. Então, esse ditado pode ser utilizado em uma fábula em que se ensina a trabalhar junto, trabalho em equipe, a ajudar o outro, né? E é dando que se recebe a mais um exemplo de um ditado popular que pode servir como moral em uma fábula. É dando que se recebe como, por exemplo, se fazer um favor para alguém, outra pessoa ajudar você depois, né? É um exemplo disso. A estrutura do texto. Então, o meu texto pode ter 3, 4 parágrafos. E como que eles estarão organizados? Primeira coisa do meu texto, o título, não pode faltar, né? Depois, o primeiro parágrafo, eu vou escrever o local em que acontece a história, quem são os personagens, os nomes e as características desses personagens. No segundo parágrafo, eu vou colocar lá o problema, o conflito que será enfrentado pelas personagens. Vou colocar lá uma situação que elas viveram, que levou a um problema na história e vai ter a solução depois ao final. No terceiro e quarto parágrafo, terei lá a resolução do problema do meu conflito e sintetizando, terminando com a aprendizagem de uma lição, de um ensinamento.
O final do texto, depois que eu escrevi o corpo do texto, começo, meio e fim, terminei tudo, na última linha lá eu vou escrever moral. Na moral do meu texto eu vou colocar o que ele ensinou, né? O ensinamento. Pode ser uma frase curta ou um ditado popular, como nós já vimos. Aqui mais um exemplo de uma fábula. O Leão e o Ratinho, uma fábula bem conhecida. Vamos acompanhar lá a leitura do texto. O Leão e o Rato. Certo dia, em uma floresta, estava um leão a dormir quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim? O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir, dizendo: Eu, o rei da selva, precisarei de um ratinho como você? Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportar. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que o ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história: não devemos subestimar os outros. Percebam que aqui eu tenho lá 2 personagens que são animais com características humanas. O ratinho ali que era humilde, não tinha muitas condições, e o leão que era todo-poderoso, rei da floresta. O leão achava que nunca precisaria da ajuda de uma pessoa, de um animal tão simples, tão pequeno, né, dentro da floresta. Mas é claro que todos nós sempre precisamos da ajuda de alguém. Percebam que nessa história eu tenho o título, lembrando que o título da fábula eu coloco o nome dos animais que serão meus personagens principais. Também tenho quando e onde aconteceu a história. Veja que eu coloquei aqui, certo dia, é o quando. Em uma floresta, é onde, o local em que aconteceu. Pode ser na cidade, pode ser no bosque. Aqui, certo dia, poderia ter colocado há muito tempo atrás, né? Há muito tempo, há um tempo distante, né? Vejam também que eu tenho aqui no meu texto os personagens, colocando lá o leão e o rato. Eu apresentei quais eram os personagens que apareceriam no meu texto. Vejam que diferente lá da história da lebre e da tartaruga que nós vimos no comecinho, aqui eu tenho um diálogo. Então os personagens falam, conversam entre si. A fábula pode ter fala de personagem? Pode, claro que sim. Se você coloca as falas do teu texto, inclusive, fica mais rico de detalhes e fica muito mais interessante. E aqui eu tenho a apresentação, né, do conflito, do problema em que se apareceu. Qual que foi o problema? O fato do ratinho passar perto do leão e o leão querer devorar o ratinho. O leão fez um pedido o ratinho fez um pedido para o leão de não ser comido, né? E qual que foi o desenrolar deste problema? O ratinho ficou devendo um favor ao leão e, certo dia, o leão foi pego por caçadores e o ratinho pôde fazer, né, retribuir a ajuda, roendo as cordas para o leão. A resolução do problema foi quando o ratinho roeu as cordas e o leão ficou preso, né? Ficou solto, né? E também o ensinamento, que está aqui na última linha, na moral da história. Essa moral aqui não é um ditado popular, e sim apenas uma frase. Não devemos subestimar os outros. Agora que vocês conheceram as características da fábula, viram exemplos, né, dos textos, como que ela se estrutura, é a sua vez de escrever uma fábula bem legal e bem interessante para a professora. Então, prestem atenção na explicação do que sua fábula deve conter, né, o que a professora vai pedir como base para você escrever. Seja criativo, você escreverá essa fábula no seu caderno de português a lápis. Chegou a sua vez de criar uma fábula, tudo bem? Então, vocês vão prestar atenção agora em 3 frasezinhas que eu tenho aqui, 3 ditados populares. Esses 3 ditados populares servirão para você criar o seu texto, porque você vai utilizar um deles como a moral do texto que você vai escrever. Primeiro lá, a pressa é inimiga da perfeição.
Mostra que é necessário ter paciência e fazer as coisas devagar para alcançar os objetivos. Então, se você escolher essa moral aqui para o seu texto, né? Você vai ter que criar um texto em que os personagens vão passar por um problema em que você precisa fazer as coisas com calma. O problema que vai ser criado, o personagem que você vai usar, é você que vai pensar. A única coisa que você vai seguir é colocar essa moral. É claro que se você vai usar essa moral como exemplo, o teu texto tem que ter a ver, né? O sentido lá, os problemas que irão acontecer, o assunto do texto, o tema principal tem que ter a ver com a pressa aqui, que é inimiga da perfeição. Tudo bem, professora, eu não gostei dessa moral. Posso escolher outra? Pode, você tem mais 2 opções. A próxima. Deus ajuda a quem cedo madruga. Então, pessoas determinadas que acordam cedo para trabalhar ou estudar conseguem seus objetivos. Se você decidir escolher essa moral para a sua fábula, você vai ter que criar 2 personagens que vão ter que passar por situações, por um problema, por um conflito, em que mostra que quem trabalha, que quem estuda, que quem se esforça, consegue um objetivo, tá? Não quero a primeira, não gostei da primeira moral nem da segunda, quero a terceira. Olha lá o exemplo do terceiro ditado. Mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. O que isso significa? Indica que é mais importante ter algo menos valioso, mas concreto, né, que está com você, do que algo valioso, mas que é difícil de ser obtido. Então, quem escolher essa moral vai ter que escrever uma história com 2 personagens que serão animais, que terão características de pessoas, e a história do seu texto será sobre querer, né, muitas coisas que são difíceis, não são impossíveis de se conseguir. Que às vezes mais vale ter algo que está com você do que querer coisas que você nunca irá obter, certo? Então, de novo, o que você vai fazer? Você vai escrever uma fábula. Você vai escolher um dos ditados populares apresentados para utilizar como moral. Um dos ditados que a professora acabou de te contar, certo? Você vai escolher 2 animais que serão as personagens do seu texto, tá? Você vai pense em um problema que os animais deverão enfrentar para aprenderem uma lição, conforme mostra a moral que você escolheu. Então, você vai pensar num problema, né, num contexto que será se desenrolar a história e que vai levar a esse ensinamento. Termine seu texto com a resolução do problema e o conflito, né? O texto tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter lá o início apresentando quem são os personagens, quando aconteceu. Você vai contar o contexto lá, a situação que os personagens vão se envolver. E no último parágrafo tem que ter um final, tem que ser resolver aquele problema, tá? Você vai desenvolver sua história com início, meio e fim. Quando terminar, escreva o ditado popular escolhido na moral da história. Então, terminou de escrever o texto, na última linha você vai colocar lá, moral da história, 2 pontos. E vai escrever lá a moral que você escolheu naqueles 3 exemplos que eu te mostrei anteriormente. Não esqueça do título, lembrando que o título é o nome dos animais que você escolheu. E bom trabalho! Capriche na letra, faça bem feito. Depois que você terminar de escrever, leia, releia o seu texto. Cuide com os erros lá de ortografia. Preste atenção nos elementos da fábula. Seja criativo. Eu sei que vocês são muito criativos, têm muita imaginação e esse texto vai ficar bem 10. Agora que você já sabe como deve escrever uma fábula, você prestou atenção nas orientações da professora, você fará isso, como a professora já disse, no caderno de português, usando lápis, né? Quando terminar de escrever essa fábula, você vai revisar, vai ver se tem coisinhas para arrumar, se tem erros de ortografia, vai deixar ela bem no capricho, com o espaço do parágrafo, com o título centralizado, com acentuação, com pontuação, tá? Bem bonita. Terminou tudo isso, você vai fotografar o seu texto e vai enviar para a professora lá no portal do aluno, certinho? Um beijo para vocês, essa foi a aula de hoje. Bom trabalho, caprichem, espero o melhor de cada um e até a próxima aula. Um beijo!